Bom, mais um Frentes em Movimento. Hoje a gente está aqui com a Keren, que assessora a área estratégica aqui da Action, e a gente vai comentar um pouco os acontecimentos da semana, os principais acontecimentos que envolveram aí os trabalhos das frentes parlamentares. Então, Keren, eu queria começar hoje com o evento do anúncio aí, do aumento da mistura tanto de biodiesel quanto de etanol nos combustíveis que você teve lá. Comenta um pouco para a gente o que você achou, qual foi a importância aí desse evento e qual foi a participação, na sua visão aqui da empresa, da Frente Parlamentar do Biodiesel nesse evento de hoje. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Eu acho válido a gente começar ressaltando que essa semana é uma semana muito esvaziada no âmbito do legislativo por causa das festas de São João. E esse foi um evento, assim, acho que o ápice da semana foi esse evento da FPBio, principalmente. Foi um trabalho em conjunto e árduo durante muitos anos para a gente chegar ao B15 e a gente percebeu uma movimentação muito grande do setor empresarial, principalmente das entidades que trabalham com o biodiesel em si, mas que se preocuparam para além disso, se preocuparam com a economia no geral. Não só, acho que o que mais foi dito no evento hoje foi que não só as empresas se preocuparam com o seu capital e com o que elas estavam defendendo, mas, para além disso, com outros diversos setores afetados diretamente com esse aumento. A gente teve a presença do presidente Lula no evento e de grande parte do Poder Executivo no geral. E foi um momento realmente célebre. Um dos comentários que o presidente Lula fez durante o evento foi que é uma das primeiras políticas públicas deste governo dele em que ele vê a presença massiva da sociedade empresarial. E eu achei muito interessante, agora falando sobre mim, sobre o que eu penso a respeito dessa fala, é que foi justamente uma política pública criada pelo setor empresarial. Então, é muito interessante a gente ter essa perspectiva de que, sim, o executivo trabalhou nisso, mas principalmente as entidades ligadas diretamente à frente do biodiesel tiveram um trabalho muito árduo e muito responsável na criação e para chegar no que temos hoje como o B15. Achei esse ponto legal, Keren, que você está trazendo, porque é o seguinte, foi uma política pública proposta pelo parlamento, né? Claro que teve envolvimento ali do executivo, como você comentou, mas ressaltar aqui a importância dessa relação do setor privado com os parlamentares e com o Congresso, que culminou aí na aprovação da lei que a gente chama de Lei do Combustível do Futuro, que deu aí a possibilidade hoje desse evento, que foi em cima de uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética, que decidiu aumentar para E30, no caso do etanol, e para B15, no caso do biodiesel. Aí só explicando, né? Isso significa que em 30% da gasolina tem etanol, e em 15% do biodiesel, ou do diesel, tem biodiesel, perfeito? E ressaltar a participação de parlamentares-chave nesse movimento, né? Que foi o Pedro Lupion, que é presidente da FPA, foi o presidente da FPBio anterior, o deputado Alceu Moreira, que é o presidente atual, que também teve uma participação ativa, e principalmente o deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente e que foi o relator da lei em plenário lá na Câmara dos Deputados. Então, eu acho importante a gente relembrar esse papel das frentes nesse evento que hoje foi no Executivo, celebrado no Executivo, mas por conta de uma decisão do CNPE, que a lei dá o comando para o CNPE aprovar. E não teria esse poder se o Congresso não tivesse aprovado essa política pública que foi proposta ali muito em conjunto com o setor privado, né? Aí o Lula tomou carona. Eu acho que corrobora com o que a gente sempre defende aqui dentro, que o papel do Congresso Nacional na elaboração de políticas públicas é, assim, muito forte. E não só isso, mas hoje em dia a gente depende muito menos do Executivo para a elaboração de leis que realmente funcionam e que beneficiam vários setores da economia brasileira do que seria, por exemplo, 15 anos atrás. Então, para além do que a gente vê com essa celebração de etanol a 30% e biodiesel a 15%, é justamente reforçar o que a gente conversa diariamente aqui sobre o quanto as frentes parlamentares incentivam e também, de certa forma, patrocinam que o Congresso tenha mais poder e tenha mais
protagonismo na elaboração de políticas públicas. Eu acho que reforça a nossa tese de empoderamento do legislativo, né, que a gente sempre comenta aqui, e da participação da sociedade civil que propõe aí as políticas e que é propositiva e que acaba dando certo. Agora, outra coisa que eu queria pegar o gancho, que é importante a gente comentar, de como essa política pública não é só olhada para o privado, né, que é um outro conceito que a gente sempre debate aqui, que é a politização do tema. A gente fez alguns estudos aqui, você acompanhou isso, que demonstram que o aumento da mistura do biodiesel, o exemplo do biodiesel, tá? No diesel, ele tem um efeito deflacionário no preço de proteínas, por exemplo. Aí por quê? Proteínas que eu digo, carne, frango, suíno, peixe. Por que esse efeito acontece, né? Quando você faz o biodiesel, a principal matéria-prima do biodiesel é soja. E para fazer o biodiesel, você precisa esmagar a soja, que sobra óleo e sobra farelo. O óleo vira biodiesel e o farelo vira ração animal. Então, você deixa a ração animal mais barata e, consequentemente, você consegue aí ter um impacto no preço dos alimentos. E a gente até teve uma época aqui que a gente estava chamando isso da picanha do Lula, né? Porque literalmente como a gente conseguiria baixar o preço dos alimentos fortalecendo, favorecendo políticas como essa que foi aprovada hoje. O termo que você usou é muito pertinente porque é algo que a gente fala muito quando a gente fala de frentes parlamentares, que é politização do tema. Aqui a gente trata a politização do tema como torná-lo acessível à comunidade. Muitas vezes o trabalho que a gente faz dentro da política é, de certa forma, não muito entendido pela população no geral. Eu falo por mim mesma, assim, pessoas próximas a mim às vezes não entendem o que a gente faz no dia a dia, no trabalho. E é muito importante a gente entender que a politização do tema é justamente torná-lo acessível, fazer com que pessoas em diversos setores da sociedade entendam do que a gente está tratando e o que a gente está discutindo e defendendo principalmente. Porque muitas vezes um problema de uma cadeia, de uma empresa, tem consequências na sociedade, né? Igual essa do preço dos alimentos. Favorece uma cadeia, que é a indústria de biodiesel e de etanol, mas, ao mesmo tempo, favorece toda a sociedade, onde até foi anunciado de que a gasolina poderia ficar mais barata, porque hoje o etanol está com preço muito mais competitivo do que a gasolina por conta das guerras e do aumento do preço dos combustíveis de uma maneira geral. Então, é isso que a gente faz aqui, é isso que as frentes nos ajudam, né? E aí, com o apoio dos parlamentares, a gente consegue reverberar esse assunto. Mas aí, trocando um pouco de assunto, só para a gente ir finalizando, Karen, teve outro assunto muito relevante essa semana, que foi o corte que o Executivo fez no seguro rural. Seguro rural é uma política super importante porque ela melhora o ambiente de produção agropecuária do Brasil, que é alimento, que é o que todo mundo precisa no dia a dia. E o seguro ele é uma segurança para o produtor, porque você imagina, para você plantar 1 hectare de alho, não sei se você sabia disso, Kenny, custa R$58 mil para você plantar 1 hectare, que é uma parte pequena. Então você imagina você perder tudo isso por conta de uma chuva exagerada ou por conta de uma seca, né? Então, os agricultores têm a possibilidade de fazer o seguro, que muitas vezes é subsidiado pelo governo, porque é muito caro, porque justamente uma área pequena o risco é alto. E esse seguro foi cortado pela metade, junto de um pacote aí de contingenciamentos. Então, outro papel importante das frentes, a frente parlamentar já se movimentou para provavelmente sustar essa medida, tanto na Câmara quanto no Senado, para poder reverter aí esse recurso para os produtores rurais poderem continuar plantando. Ou seja, nosso trabalho nunca é só propositivo, mas às vezes muito reativo, né? E é um trabalho difícil de ver, né? Porque 80% muitas vezes do que a gente faz aqui é evitar que coisas ruins avancem, né? E os 20% propositivos é o que sobra aí para a gente poder conseguir fazer o Brasil avançar. Exatamente. Teve outros assuntos aqui da semana, eu acho que eu vou comentar aqui. Teve também uma audiência pública para discutir os principais gargalos da Rota Caminhos da Neve, que foi capitaneada aí pela FRENLOG, que é a Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, onde eles estavam debatendo lá a viabilidade de construção de uma rodovia que vai interligar Santa Catarina até a área turística ali do Rio Grande do Sul, né? Até a Serra, Gramado e etc., que é chamada aí de Rota da Neve, que é também importante, precisa de investimentos, e aí também o parlamento puxando para si a responsabilidade de viabilizar aí esses investimentos. Tem mais algum, Karen, que você tenha lembrado aí da semana? Bom, o que está muito em voga hoje, inclusive é pauta de plenário, é sobre o IOF, né? O PDL que susta
a medida apresentada pelo Executivo. E o deputado Júlio Lopes, que é o presidente da Frente pelo Brasil Competitivo, fez um comentário essa semana sobre isso. Ele disse que nada proposto pelo governo mudará a realidade fiscal do nosso país. E é importante a gente ressaltar que é um trabalho, por exemplo, essas questões tributárias e que tratam de valores mesmo econômicos no nosso país, são pautas das frentes como um geral. Então, é nesse momento que a gente trabalha como coalizão de frentes e não como frentes em unidades, né? Isso que a Keren comentou é bem relevante. Tem um trabalho coordenado em Brasília para unir todas essas frentes parlamentares quando tem algum assunto que pegue em todas elas aí, né? Então, quando tem algum assunto assim que seja transversal a vários setores, porque as frentes geralmente são temáticas, essa coalizão se movimenta para unir esforços aí e fazer as coisas avançarem, né? Que é o outro trabalho aí das frentes, uma maneira da sociedade civil organizada de diferentes elos ou de diferentes segmentos se unirem aí no parlamento para conseguir aprovar ou rejeitar alguma medida. Bom, Gustavo, e para finalizar, eu acho importante a gente falar sobre o lançamento da pauta legislativa do ano de 2025 da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços. É uma das frentes que a gente mais trabalha atualmente, uma frente com uma pauta muito extensa, afinal, o que não é comércio e serviços, né? E vai acontecer essa semana com a presença do presidente Hugo Motta. É uma sessão solene justamente para a gente entregar essa pauta para ele, reforçando o compromisso da frente nos trabalhos dentro do Congresso Nacional. Bom, quem estiver para Brasília está convidado para ir lá acompanhar.